a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes, disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai? Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a Igreja recorda neste dia 3 de maio os santos apóstolos Filipe e Tiago, que morreram como mártires por causa de sua fé em Cristo. Hoje o Evangelho nos lembra o que Jesus nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem Jesus, pois Ele é verdadeiramente o único caminho que nos leva ao Pai. Ninguém pode de fato conhecer o Pai se não for através de Jesus, pois Ele é a verdade que nos revela o Pai. Ele é o próprio ícone do Pai. Ele vive em perfeita comunhão com o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. E quem conhece o Pai, conhece Jesus. Nós também participamos dessa comunhão, na medida em que nos tornamos ícones de Cristo. E a participação nessa comunhão é que nos garante a vida em plenitude, a vida eterna. Que ao longo da estrada da vida encontremos a direção e aquele que é o caminho para a nossa vida. Jesus é o caminho ao qual nós devemos seguir. A Igreja nos dá hoje a graça de celebrarmos o apóstolo Filipe e Tiago. Filipe, que era natural de Betsaida, foi o primeiro discípulo de João Batista e depois se tornou discípulo de Jesus Cristo. Tiago, também chamado de Tiago Menor, era parente de Jesus. Foi aquele que cuidou da Igreja de Jerusalém e nos deu o exemplo de uma vida austera, da vivência da palavra
de Deus. E uma carta apostólica maravilhosa. Ao olharmos hoje para a pergunta de Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Vemos que o próprio Jesus nos diz que Ele é o caminho que nos conduz ao Pai, que Ele é a verdade que leva ao Pai e a vida da qual o Pai nos chamou a viver. A verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que todos nós precisamos da direção do caminho, da direção da estrada e do rumo na vida, porque nós muitas vezes estamos com Jesus, caminhamos com Ele, fazemos parte dos grupos dele, somos até consagrados a Ele, mas nós não sabemos o rumo e a direção que devemos dar à nossa vida. Enquanto nós não entregamos totalmente a nossa vida a Deus e não somos capazes de perder a nossa vida nele, nós não encontramos o caminho para a nossa existência. Porque muitas vezes limitamos a nossa vida ou o caminho da nossa vida a uma existência puramente material e existencial aqui na Terra. Como se o fim do caminho chegasse quando a morte viesse nos visitar. É isso que escutamos das pessoas, até que a morte chegue, ou até que a morte venha, ou terminou. Mas para aqueles que entregaram a sua vida a Deus, a entregaram já para a eternidade. Estão construindo o seu caminho para a eternidade em direção ao céu. Jesus não é só a seta a quem devemos seguir. Ele é mais do que isso. A seta podemos ser eu ou você. A seta tem que saber mostrar onde é o caminho, onde é a estrada. Jesus é o caminho ao qual nós devemos seguir. É a estrada por onde devemos andar. É a vida que nós devemos andar e ter. E por isso que nós olhamos para Ele e acreditamos que Ele é o sentido e a direção da nossa vida. Não sei em que caminho nós nos encontramos, para qual direção da estrada nós estamos indo, mas a verdade é que nós devemos parar sempre e rever os passos de nossa vida. Nós podemos até encontrar o caminho e devemos encontrá-lo, mas a verdade é que nós muitas vezes andamos nos atalhos da vida. Andamos nas rotas mais fáceis da vida e aí acabamos perdendo a direção e o sentido do caminhar. Que ao longo da estrada da vida encontremos a direção e aquele que é o caminho para a nossa vida. Jesus é o caminho ao qual nós devemos seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.